Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao meu canal Jardim Ancestral. No vídeo de hoje eu vou estar falando sobre projeção astral. Afinal de contas, o que é projeção astral e como isso ocorre? Bom, a projeção astral é quando a gente está descansando em repouso e a nossa alma sofre um desdobramento, ou seja, ela sai do corpo e consegue conhecer outros locais e também se encontrar com pessoas, né, com outras almas. O mais curioso sobre projeção astral é que pode ser induzido. Então, ao fazer práticas de meditação e outras práticas espirituais, a gente consegue estar trabalhando essa forma de projeção, né? Então, você consegue meio que entrar nesse tipo de experiência. Já a subconsciente seria quando a gente vai dormir e digamos que acidentalmente a nossa alma sai do corpo, né? Então não é algo planejado. Tem muita gente que tem medo de projeção justamente por achar que a alma não consegue voltar para o corpo depois que sai, o que não é verdade, porque a gente é ligado ao nosso corpo físico por um cordão de prata e é impossível romper e cortarem esse fio, então não se preocupe. Eu já tive algumas experiências com locais e essa experiência específica foi com uma outra pessoa, o que tornou tudo mais interessante porque eu não sabia que era possível esse tipo de experiência. Nas minhas leituras sobre projeção astral, eu percebi que é extremamente difícil a gente conseguir se encontrar com pessoas específicas. Pense em uma galáxia cheia de possibilidades e dois pontos específicos querendo se encontrar. Caso você consiga ter essa experiência com alguém, vai ser uma experiência indescritível. Não tem palavras para definir como que é essa experiência, porque você consegue ter insights sobre o que a pessoa sente por você, sobre o que você sente por essa pessoa. E quando eu digo para vocês que a gente consegue ter insights sobre emoções e sentimentos das pessoas durante a projeção, é justamente pela forma como ela ocorre. Durante a projeção astral, a gente não vê rosto, a gente não vê roupas, não vê seios. A única coisa que a gente consegue enxergar é energia. E isso é algo muito interessante, porque se a pessoa estiver vibrando alto, vai vir uma cor única em todo o corpo, assim, vibrando aquela energia branca, aquela energia dourada. E se a pessoa estiver em um padrão negativo, vibrando baixo, ela vai estar numa cor mais escura. E justamente nesse relato que eu vou contar hoje, fica até o final que é muito interessante, eu vou estar falando justamente sobre a cor que eu percebi na aura dessa pessoa. Outro fato interessante sobre a projeção é que a comunicação é feita por telepatia, ou seja, tudo que a gente pensa, a outra pessoa associa instantaneamente. Não tem como a gente manipular as nossas palavras. Nas nossas relações terrestres, a gente tende a manipular, às vezes, as nossas palavras ou emoções, às vezes até mesmo para não magoar outra pessoa. E isso não é possível na projeção. É tudo sem filtro. Tudo que você pensa sai automaticamente. Ou seja, não tem como você manipular. O que é muito bom, né? Porque na projeção a gente mostra a nossa essência. A gente se permite ser vulnerável. A gente mostra aquilo que a gente está sentindo. Então, para começar a falar sobre a minha experiência, eu preciso dar um breve contexto para vocês, que foi o seguinte. Eu estava em um relacionamento de longa duração quando eu acabei me apaixonando por outra pessoa. Só que quando isso aconteceu, eu logo pensei que isso passaria. E passou. 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano. Quando chegou 1 ano, eu percebi que isso não ia passar. Além da atração que eu sentia por essa pessoa, eu também sentia algo magnético, assim, parecia que era muito forte, eu não conseguia dispersar minha cabeça disso. Além disso, parece que o destino fazia a gente se encontrar. Então, por exemplo, às vezes eu tava saindo da academia, encontrava ele uma quadra depois. Às vezes eu tava de carro, ele tava caminhando a pé. Às vezes eu tava de ônibus, ele tava de carro. Então isso era algo bem estranho pra mim, porque eu nunca tinha essas sincronicidades com outra pessoa. Depois de 1 ano, eu resolvi terminar meu relacionamento e dar uma chance pra tentar conhecer essa pessoa. Então eu dei sinais
de interesse, e nisso ele também tinha interesse, só que ele não estava correspondendo da forma que eu gostaria. E nisso o tempo foi passando e eu resolvi seguir minha vida. Só que um dia eu comecei a refletir sobre isso e ficou aquela sensação de algo não vivido, sabe? De expectativa, e eu ficava pensando, ai, como eu gostaria de ter dado um beijo nele, de ter tido uma experiência assim. E nisso, pensei e fui dormir. A hora que eu acordei, eu estava dentro da projeção e eu olhei para o canto do quarto e vi uma presença. No primeiro momento que eu vi aquilo, eu pensei que fosse um obsessor ou um espírito ruim, devido à aparência. Era uma cor azul marinho escuro, quase puxando para o preto. Justamente por ser minha primeira experiência e também pela coloração da aura dele, eu pensei que fosse um espírito ruim e dei um passo para trás. Nisso veio uma intuição me falando que era ele e que eu deveria aproveitar porque seria muito rápido. A gente foi se aproximando e eu encostei a minha mão nos cabelos dele. Nisso eu pude sentir o espetadinho do cabelo dele e a sensação ficava por mais tempo do que o normal. Até depois que eu tirei a mão do cabelo dele, ficou aquela sensação por um tempo a mais. Eu percebi durante a experiência que ele estava muito assustado, ele não estava entendendo nada, eu também estava um pouco perdida, só que assim, eu estava mais consciente que ele. E nisso, eu voltei a passar a mão no cabelo dele e dei um puxão assim, tipo acorda, né? Presta atenção no que está acontecendo, provavelmente vai ser talvez a única experiência que tu vai ter na vida. Depois de ter puxado o cabelo dele, eu dei um beijo, porque eu queria aproveitar, e nisso eu coloquei muito da minha intensidade, né? Então eu coloquei muito aquilo que eu sentia por ele, que eu já tava gostando há muito tempo dele. E nesse momento eu pude escutar o pensamento dele, então ele falou, isso é amor? E, enfim, eu não respondi, né? Eu só continuei. Então o que eu achei mais curioso é que durante o cafuné, durante o beijo, a minha alma tava querendo aquilo. Era algo que vinha de dentro, assim, quase como se fosse uma outra pessoa, sabe? Era como se a minha alma soubesse o que fazer com ele, como ele era. Por essa razão, eu acredito em conexões de vidas passadas, justamente por essa experiência ser algo tão fluido pra mim. Conforme o tempo foi passando, o nosso beijo desincronizou e nisso eu comecei a me sentir sugada por ele. Então é como se tivesse um vórtice muito forte dentro dele. E nisso eu comecei a me afastar, porque tava me dando algo bem ruim, assim. Uma angústia, uma insegurança. Era como se me desse até uma dor, assim. Eu não sei explicar pra vocês, mas foi algo bem angustiante. E nisso eu não tava entendendo muito bem, né? Porque, como eu falei, a minha primeira projeção, eu me afastei. Quando eu me afastei, eu comecei a me sentir muito insegura e triste com tudo aquilo, porque era como se minha alma quisesse algo mais dele, uma conexão de almas. Enquanto ele, eu acredito que ele queria algo mais voltado para o desejo ou para atração. Aí eu pensei, vou tentar de novo. E nisso eu peguei aqui nele, né, no couro, e aproximei ele de mim. Nesse momento, escutei uma intuição muito forte me falando, isso já não foi suficiente? E nisso eu me afastei e comecei a refletir, não, realmente, eu não estava sentindo isso que eu tô sentindo agora, e eu fiquei bem mal com essa experiência, então é melhor eu não prosseguir. Eu acredito que foi uma proteção, porque caso a gente tivesse continuado, a gente poderia ter formado vínculos energéticos mais fortes. No momento que eu vi que aquilo não me faria bem, eu emiti um pensamento, não quero mais. E nisso ele entendeu a mensagem, tanto que eu fui me afastando e ele falou, não vai. Talvez ele quisesse me provar que ele poderia me corresponder. Só que foi melhor a gente ter parado por lá. Os pontos mais importantes dessa experiência foi o aprendizado, foi entender como eu me sentia em relação a ele e como ele se sentia também em relação a mim. Além disso, eu percebi que essa ligação é de outras vidas, porque foi algo muito intenso, como se minha alma conhecesse ele. Aqueles pontos de luz que eu percebi me dizem algo bem bonito sobre ele, que caso ele desperte, caso ele mude alguns comportamentos, ele pode criar uma jornada muito bonita e ajudar muitas pessoas. Então, tudo que a gente pensou durante a experiência, o outro escutou.
Após essa experiência, eu fiquei uma semana me sentindo muito mal, triste, chorava e chorava muito, porque parece que eu absorvi uma parte da energia dele. O que eu posso resumir para vocês sobre tudo isso é que a projeção é algo incrível, é uma experiência única, muito diferente, só que você tem que estar aberto a isso, né? A saber que não vai ser... Você não vai ver o rosto da pessoa ali, você vai ver algo energético. Além disso, eu não sei se foi algo induzido pelos dois ou se foi um presente da espiritualidade. Eu aprendi muito com essa experiência e por isso que eu tô aqui falando pra vocês. É um relato que também é um pouquinho pessoal. Então eu espero que ajude vocês, talvez, a entender um pouquinho mais sobre esse assunto. E me conta aí se você gostaria de ter uma experiência que nem essa com alguém. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, curte, comenta e compartilha pra me ajudar. Bye, bye!